Olá, estamos de volta a mais um vídeo e hoje eu quero compartilhar com vocês alguns livros que ou eu comprei na mão do autor ou eu ganhei do autor. E eu quero mostrar para vocês o detalhe desses livros, contar um pouco da história, da experiência que foi. Para quem está chegando agora, eu sou Samer Hakira e este é um espaço onde a leitura é vivência, reflexão e caminho. Sejam todos muito bem-vindos. Bem, eu vou começar aqui pela Catarina Muniz. Eu sigo a Catarina no Instagram desde que a conheci. Eu ouvi ela falar desse livro, Carmim. Olha, ele é a capa, o fundo, a lombada. É um livro que tem cerca de 200, com os agradecimentos e a playlist, 247 páginas, página amarelada. Gente, eu adoro essa abertura de capítulo. Que coisa mais linda. Que diagramação. A diagramação para mim tá impecável. Muito, muito boa de ler, sabe? Cada capítulo incrível. Tem essa aqui, essa imagem. A parte do fundo. Essa é a Catarina. Gente, ela foi muito legal comigo, muito simpática, uma recepção maravilhosa. E eu vi ela comentando, falando do livro, falando, até que chegou o momento que eu disse, eu vou comprar. E ela me mandou o livro autografado. O livro autografado foi uma compra que eu fiz em 2017. Ele veio com o marcador. Lindo marcador. E o bottom não tá aqui agora comigo, tá lá dentro. Eu fiz essa leitura e depois dei o feedback pra Catarina ali mesmo pelo Instagram. E até hoje a gente se fala. Tanto é que eu separei esse livro para fazer o vídeo e falei com ela. Fui lá procurar ela, conversar com ela um pouquinho que eu ia gravar esse vídeo. E é um romance que tem... Eu vou ler aqui para vocês. Um romance proibido, repleto de sedução e erotismo. Lous, um publicitário italo-americano, na faixa dos 30 anos, não tem do que reclamar. É bem-sucedido, viajado, extremamente belo e sedutor. Porém, o falecimento repentino de seu avô o faz descobrir uma carta amarelada e amassada, e com ela a espanhola Carmen. Seu único objetivo era proteger a herança da família, dona de uma rede de confeitarias italianas espalhadas pelos Estados Unidos. Mas ele acabará preso em teias encaracoladas cor de carmim. É um livro quente, gente. Na época, eu gostei do livro. Mas, assim, o que mais me incomodou, que eu falei para Catarina, foi alguns xingamentos, tá? O livro traz isso. E eu achei que, na minha opinião, não precisava. Mas, assim, a história é muito interessante, a maneira que foi escrita. Achei a Catarina muito criativa. E tá aqui comigo até hoje. Quem sabe em algum momento eu volto a reler esse livro. Eu li justamente na época que eu comprei, que foi em 2017. Eu não dá para fazer uma resenha agora, né, gente? Porque tem muito tempo. E começou a chover aqui, que aqui tá um pouco frio. Vamos lá. O outro que eu comprei, da mesma autora, essa compra aqui foi em 2019. Também tá autografado. Foi a Madonna e a Vênus. A capa, o verso, a lombada.
Esse tem páginas amareladas e com o epílogo são 304 páginas. Olha a Catarina aqui. Esse eu ainda não li, gente. Comprei em 2019 e não li, tá? Veio com o marcador. E aqui diz o seguinte: 1481, Florença, Itália. A cidade mais fervente do mundo. Berço dos maiores pintores, arquitetos e escultores de toda a história. É o cenário de um intrincado triângulo amoroso entre a camponesa Francesca de Boscoli, a duquesa de Milão, Alice Sforza e o aspirante a pintor Vincenzo Mantovani. Francesca busca apenas alguma paz em sua vida, já tão carregada de cicatrizes. Vincenzo espera ser reconhecido como um dos maiores artistas de seu tempo. E Alissa, a bela mecenas, busca impor sua vontade, custe o que custar. O renascimento cultural italiano é o pano de fundo deste romance que promete trazer ao leitor fortes emoções. Eu ainda não li este. Esse aqui Esse aqui eu comprei na Feira do Livro. Aqui foi, deixa eu ver o ano, 2018, da Jéssica Macedo. A Misteriosa Lady Roslin. E assim é lindo, é um romance lindo esse aqui, gente. Muito lindo. O único probleminha é que ele veio com alguns erros de digitação. E ela também autografou para mim. Eu falei diretamente com ela, ela veio aqui na cidade fazer a venda dos livros. Aqui a folha preta com brilho. É um romance que mistura fantasia. É muito lindo assim. A diagramação muito boa. As folhas são só um pouquinho mais finas, porque dá pra ver o outro lado. Mas eu gosto desse design nas páginas, ó. Tem ilustrações. Olha só. Esse eu não li, a Jéssica também foi muito simpática. Nós conversamos lá, enquanto ela mostrava os livros que tinha, ela tinha vários livros. E eu escolhi este, por causa da história mesmo, tem um pouco de fantasia. Aqui fala, Lady Roslin é uma dama forte e decidida. A magia está em seu sangue e deu-lhe uma ligação muito forte com os animais. No século XIV, ela não tem as pretensões das demais jovens de sua idade, ir a bailes, usar vestidos caros ou mesmo conseguir um bom casamento. Única filha de um marquês, prefere viver como uma plebeia, com a mãe numa cabana na floresta, longe dos holofotes e do luxo da nobreza. O destino está prestes a fazer Ian cruzar seu caminho, segundo filho do rei de Marshall. Não sei falar esse nome, gente. Sem pretensões ao trono, é um jovem religioso, romântico e que tem o amor do seu povo, bem diferente do irmão mais velho e do pai, mulherengos e arrogantes. Após um grave acidente, o príncipe cuidará de Roslin e a jovem misteriosa despertará nele sentimentos que nunca sentiu. Aproximar-se do coração dela não será tão simples quanto das mulheres que se atiram em seus pés, mas a convencerá
de que seus sentimentos são verdadeiros. O mesmo destino que os uniu será cruel. No momento em que Ian pretendia anunciar Roslin como sua futura esposa, ele descobrirá que seu pai assumiu um compromisso que ele jamais quis, um noivado com a princesa de outro reino. Um casamento com uma mulher mais velha e arrogante, mas que fará dele rei. O casamento arranjado será apenas um dos muitos obstáculos que o destino reserva para o casal. Uma união que parecerá cada vez mais impossível. Gente, parece clichê, mas eu me lembro aqui da história que tem umas coisas assim bem interessantes, porque a Roslin, ela não é uma pessoa comum. Tanto é que, ai, não queria dar spoiler, mas assim, acontece que ela consegue permanecer sempre jovem, tá? Eu acho que dessa forma eu explico, dá para você entender mais ou menos qual o mistério que tem. Ela é muito misteriosa, de fato, tem muita coisa na vida dela que vai acontecendo, e foi isso que eu gostei, que tinha esse mistério, não era previsível. Não é um livro que, já sei o que vai acontecer, tem muita coisa. A Jéssica também, ela conseguiu ser muito criativa nesse livro. Só essa edição que eu, que eu digo que precisava de revisão, porque eu encontro os erros ali de português, de digitação mesmo. Mas foi uma experiência muito legal estar na Feira do Livro e conhecer a Jéssica, bater um papo ali com ela, e acabei que eu decidi comprar o livro e eu gostei, tá aqui comigo até hoje. E esse daqui, Santana da Feira, terra de Lucas. Lucas da Feira. Esse aqui eu ganhei do autor. E a história que me fez chegar até esse livro, os acontecimentos, foi logo após a morte da minha mãe. Eu fiquei desempregada e eu comecei, através da igreja a qual eu frequentava na época, a colportar. E é um ofício que a gente vai em porta, fazendo assinaturas de revista, vendendo livros. No meu caso, quando eu ia na casa das pessoas com o auxiliar, a pessoa que tinha para ir comigo, que é sempre de 2 em 2, já tinha os endereços, tá? Já tinha acontecido um contato antes com essas pessoas e elas aceitavam nos receber. E eu acabei fazendo isso durante o ano ali de 2015. Como eu estava desempregada, não dava para ficar sem fazer nada, ficar parada. Uma vez que você sempre trabalhou, quando você para, a sensação não é nem um pouco agradável, principalmente nas condições que eu estava. Então eu comecei a fazer isso. E foi aí que, num bairro próximo, vizinho ao bairro que eu morava, eu fui à casa dessa pessoa, o Marcos Franco, e apresentei todo o trabalho que eu tinha para apresentar, que na época eram revistas infantis, da própria editora da igreja, e eu fui levar. E aí ele me falou que tinha participação nesse livro aqui, foi ele e o Elcio Rogério. E ele me deu. E é um quadrinho, gente. Olha só. Foi um período assim complicado para mim esse ano, mas de qualquer forma eu fui levada de novo a ter encontro com o livro. Afinal de contas, o livro ele marcou a minha vida, né? Então ele me deu aqui o Lucas da Feira, eu li naquele mesmo ano. E assim, é assim, como que eu falo?
a linguagem, sabe? O modo de falar das pessoas, o modo que foi escrito. Nossa, gente, assim, muito bom de ler esse quadrinho, muito bom mesmo. Eles retrataram aqui muito bem, embora eu não conheci o Lucas, é impossível, né? Eu não sei o que houve naquela época. Mas a história foi retratada aqui, dá a impressão de que de uma forma muito completa, tá? E o Marcos, esse daqui ele não veio autografado, gente, por incrível que pareça, tá? Ele não autografou. E aqui tem, olha, a foto foi esse aqui. O Marcos Franco, e esse aqui é o outro, a outra pessoa, o Elcio, quem escreveu. Então, esses foram os livros que esse eu ganhei, esses aqui eu comprei na mão dos autores. E 2015 foi um ano bem complicado para mim, mas eu tive esse presente aqui, que foi ler um pouco de um dos personagens que até hoje alguns têm como herói, outros têm como vilão, outros têm apenas como um vândalo, como alguém que era marginalizado. Enfim, eu não sei, porque embora a gente leia tudo sobre o que tem sobre o Lucas, hoje é impossível você bater o martelo e dizer ele era assim, sabe? Mas que a história é muito desafiadora, tá? É marcada por violência, marcada por opressão, por medo. E esse foi o Lucas da Feira. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu não aprendi a amar os livros facilmente. A leitura para mim foi uma conquista e não um privilégio. Hoje os livros são um lugar onde eu encontro vozes, paisagens, perguntas e vida. E mesmo quando o autor já se foi, o livro ainda respira. Paz profunda.